Ezequias consulta o profeta Isaías. 37. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão e os anciões dos sacerdotes, todos vestissem pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, o seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei neles espírito, e ele, ao ouvir o certo rumor, voltará para a sua terra, e lá farei com que ele seja morto à espada. Carta do rei da Assíria. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laques. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em que você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue na mão dos reis da Assíria. Você já ouviu que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram. Você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozar, Harã e Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado em cima dos querubins, somente tu é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países da terra e lançaram fogo nos deuses dele, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso destruíram. Agora o Senhor nosso Deus livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor. O profeta confronta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem você blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel, por meio dos seus servos. Você afundou o Senhor e disse: com multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso, você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas, e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruína as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andam cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde ou capim, do telhado queimado, antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque sua arrogância subiu até meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho de onde veio. E isso será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano, você comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano, o que dá e proceder.
Mas no terceiro ano semeiem e colham e plantem vinhas e comam seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes tornarão a lançar raízes e dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, diz o Senhor assim, a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem alcançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas com ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, ele voltará. Mas esta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A destruição do exército assírio. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Niroski, os seus filhos Andrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Arat. E Esarhadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. 38. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha ordem em sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vai e diga a Ezequias assim: o Senhor diz, o Deus de Davi, o seu pai, ouviu a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim o sol retrocedeu os 10 graus e já havia declinado. Cântico de Ezequias. Esse é o cântico de Ezequias, rei de Israel. Escreveu depois de ter estado doente e de ter restabelecido. Eu disse em pleno vigor de meus dias: eis de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, como tecelão enrolei a minha vida. Ele me cortará do tear, do dia para a noite dará cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele como leão quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite dará cabo em mim. E sussurrará como andorinha ou o grou gemia como pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Se tu, o meu fiador, que direi, como falou, assim ele me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa dessas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende do meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e me faz viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Porém, amaste minha alma, e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Ora, Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponham como emplasto sobre a úlcera, e ele irá recuperar a saúde. E Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu subirei à casa do Senhor? Os mensageiros da Babilônia. 39. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias,
porque soube que ele havia estado doente, mas agora já estava recuperando. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias, que lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais juntaram até os dias de hoje, será levado pela Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor, que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança.